Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Nós estamos no nosso jejum 21 dias, prosperidade à luz do Evangelho, e estamos compartilhando o livro do pastor Guilherme Guidelli, Prosperidade à luz do Evangelho. Nós estamos no capítulo 10 do livro. Espero que o Senhor esteja falando ao seu coração, produzindo revelação e trazendo uma mudança de mente, que seja real e verdadeira. No capítulo 10 nós vamos falar sobre o dízimo é anterior à lei de Moisés. Amém? Lá em Gênesis, no capítulo 14, versículo 18, nós vemos a primeira menção do dízimo na Bíblia. Gênesis 14, 18 diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Amém? Essa passagem, você sabe, se você conhece um pouco da palavra, você sabe que Abraão é anterior a Moisés, E foi com Abraão, que Deus fez ali a aliança, no qual é baseada a nova aliança. Então, a aliança de Abraão foi uma aliança onde ele foi justificado pela fé, tal qual nós somos também hoje justificados pela fé em Cristo Jesus na nova aliança. Então, o fundamento da aliança, da nova aliança no qual estamos hoje, iniciou lá na aliança abraâmica, antes da lei, antes de Moisés. Por que é importante ressaltar isso com você? Porque à medida que nós pregamos o Evangelho da Graça, algumas pessoas usam da ocasião do Evangelho da Graça para ser, na verdade, avarentos, para não dar. Em vez de ele usar da graça uma ocasião para dar o seu dízimo e ser generoso ofertando ao Senhor, ele usa da graça para afirmar que ele não precisa seguir lei alguma, que o dízimo é algo que estava na velha aliança, em Moisés, e como eu não preciso seguir a lei, eu não preciso mais dizimar. Então muitas pessoas usam isso para afirmar, mas isso é um equívoco. Na verdade, o dízimo ainda é anterior à lei de Moisés e não tem nada a ver com a lei. Pelo contrário, foi incluído na lei, porque eu creio que Deus olhou essa atitude de Abraão e viu como algo um princípio muito bom, um princípio que honra ao Senhor. Então, nós vemos aqui a primeira menção, e essa passagem aqui é interessante, porque aqui fala que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Se depois você vai lá para Hebreus, o autor de Hebreus explana mais quem é Melquisedeque, mas a maioria dos teólogos creem que Melquisedeque é uma teofania. O que é isso? Uma aparição de Cristo no Velho Testamento. Se você vê as descrições aqui, diz que ele é rei de Salém, isso é rei de paz, e você vê que ele trouxe pão e vinho. Isso é interessante demais. Quem nos dá pão e vinho? Quem ofereceu pão e vinho aos discípulos na ceia? Qual que é um dos ensinamentos que nós seguimos hoje, uma das ordenanças que nós seguimos hoje? Pão e vinho. É interessante que você vê Melquisedeque aqui é uma aparição de Cristo. Isso é reforçado lá no livro de Hebreus, pelas suas características. E é interessante que Melquisedeque é quem abençoa primeiro Abraão, quem dá o pão e o vinho a Abraão primeiro, para fortalecê-lo depois da batalha. Na palavra de Deus, o maior sempre abençoa o menor. Abraão era um grande homem de Deus, um patriarca, alguém com que Deus fez aliança. Mas é interessante que Melquisedeque é quem abençoa Abraão. Ou seja, Melquisedeque era maior que ele. E ele traz pão e vinho, que
nos aponta aí para a ceia, né, de Jesus. Então, e Melquisedeque abençoa Abraão primeiro. Você sempre é primeiro abençoado. Você dá o dízimo não esperando aquilo que o Senhor vai fazer. Você dá o dízimo sendo grato por aquilo que Deus já deu para você, pelas bênçãos que o Senhor já tem derramado. O Senhor tem derramado bênçãos na sua vida? Se você olhar atentamente, você vai ver que você tem sido muito abençoado. Você só precisa aprender a olhar ao seu redor e ver como o Senhor tem sido gracioso com você. Amém? Então, e ao dar pão e vinho a Abraão responde com o dízimo. Abraão responde dando o dízimo, né, de tudo aquilo que ele possuía. Essa foi a resposta de Abraão para honrar Melquisedeque. Sabe, meu irmão, e aí você usando esse texto como fundamento, se nós ainda celebramos o pão e o vinho, que são os elementos da nossa ceia hoje, se isso continua, permanece até os dias de hoje, por que não o dízimo? Por que nós temos que revogar o dízimo? Por que nós temos que tirar o dízimo? Por que o dízimo não tem a ver com a graça de Deus? Então é importante você ter uma percepção correta, né, dos textos da palavra. E aí na sequência você vai ver que o rei de Sodoma, depois do encontro, né, de Abraão e Melquisedeque, Abraão tem um segundo encontro com o rei de Sodoma. E Sodoma é um tipo do mundo, simboliza o mundo. Você sabe que o príncipe desse mundo é Satanás, né? Então Abraão teve um encontro ali com o rei de Sodoma, que é um tipo de Satanás. É interessante que o rei de Sodoma fala para Abraão, não, pode ficar com os bens, só me dê as pessoas, eu só quero as pessoas. E Abraão fala, não, pode levar tudo embora. Né? Pode ficar aí com as pessoas do seu povo, pode ficar com os seus bens, pode ficar com tudo, né, o que você tem, porque o rei de Sodoma não vai poder dizer que enriqueceu a Abraão. Sabe, essa deve ser a nossa atitude, né, de não queremos ser enriquecidos por métodos humanos, mas ser abençoados e se tornar prósperos por causa da bênção do Senhor. Né? Não, né, pelo favor de homens, nem por um enriquecimento ilícito, mas porque o Senhor é conosco, porque o Senhor nos abençoou. Sabe, que você possa olhar para essa circunstância e dizer, não, quem me prosperou foi o Senhor, quem me abençoou foi o Senhor. Eu não dependo, né, de mim mesmo, eu não dependo de homens, eu não dependo de empresas, nem do governo. Eu dependo do Senhor, eu confio nele. Por isso que o seu dízimo é uma resposta de fé. É uma resposta de fé, é uma atitude de fé. Ele demonstra onde está a sua provisão e a sua confiança. Amém? Outra passagem bíblica no Velho Testamento que fala um pouco sobre o dízimo, está lá em Neemias, né? Então, Neemias 13, versículo 4, diz assim, ó. Ora, antes disto, Eliasabe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram para este uma câmara grande, onde dantes se depositava a oferta de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuição para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasabe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara no pátio da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que tirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificasse a câmara e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também
soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí ao seu posto. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, dos depósitos. Olha, se você não conhece a história de Neemias, eu aconselho que você leia. Mas eles haviam ali restaurado, né, estavam reconstruindo os muros, a cidade, né, havia ali a casa de Deus. E o sumo sacerdote responsável pela casa de Deus e representante do povo, ele pegou o espaço na casa de Deus que pertencia ao dízimo e tirou esse espaço e colocou Tobias para morar nesse lugar. Se você ler o livro de Neemias lá no começo, você vai ver que Tobias, ele não era descendente, né, do povo de Israel, ele era amonita, se eu não me engano, e ele fez oposição a Neemias na reconstrução dos muros. Ou seja, ele era um inimigo. E quando Neemias ficou fora um tempo, ele ficou amigo do sumo sacerdote, né, do representante ali. E foi removido o espaço dos dízimos e das ofertas, o depósito onde era guardado, e foi dado para que Tobias morasse lá dentro. Olha só que coisa interessante, né? E sabe o que é mais interessante? Tobias significa Deus é bom. Sabe, irmãos, nós vemos, né, muitas pessoas, né, em nome do Deus é bom, negligenciando o princípio bíblico do dízimo e da oferta. Então nós vemos muitas pessoas em nome da suposta graça, em nome do suposto Deus é bom, negligenciando princípios bíblicos que são tão claros para nós da palavra de Deus, que Jesus reafirmou lá nos evangelhos. Então, eu não preciso dizimar, eu não preciso ofertar. Deus é bom, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer na minha vida de qualquer forma. Deus, ele é bom comigo. E não interessa o que eu faça ou deixe de fazer, né? Deus continua sendo bom para mim. E sabe, meu irmão, isso é uma verdade. Deus é bom, Deus quer abençoar você. Mas você não oferta e dizima por obrigação. Você oferta e dizima justamente por gratidão, porque Ele é bom. Então, simplesmente não substitua, e nós não substituímos o espaço na casa de Deus para a oferta e o dízimo e falar, não, Deus é bom conosco, Deus é bom na sua vida, né? Deus é gracioso com você não precisa fazer isso, não faça, fica à vontade. Porque muitas vezes o Deus é bom é uma desculpa para que você seja mesquinho e avarento. Sabe, a consequência, né, dessa troca que houve ali no tabernáculo os levitas, os trabalhadores ali da casa de Deus, eles fugiram, foram embora, porque não havia mais sustento. Sabe, muitas vezes nós achamos ruim, porque às vezes não tem um ar-condicionado no prédio, às vezes não tem uma cadeira confortável, às vezes não tem um bom louvor sendo ministrado, às vezes o som tem problemas, às vezes o pastor falha em alguns pontos, né, porque ele não consegue ter uma dedicação exclusiva ali para o serviço da obra. Então, por conta dessa troca que houve, os levitas foram embora, porque não havia mais sustento. Sabe, meu irmão, nós falamos muito isso. Deus não precisa do seu dinheiro, mas a manutenção da obra de Deus precisa. Né? Precisa da sua contribuição, precisa da sua oferta, precisa da sua fidelidade, precisa da sua obediência. Então, não troque o espaço da contribuição, da fidelidade, pelo suposto Deus é bom, né? Deus vai abençoar, Deus vai fazer, e realmente Ele faz. Mas faça isso como uma resposta de gratidão ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por essa palavra, agradecemos, ó Pai, por essas revelações tão poderosas, que nós possamos saber, ó Pai, que
a oferta, que os dízimos são princípios, ó Pai, que são na palavra de Deus muito antes da lei, que nos norteiam, que falam da nossa resposta, falam da onde está a nossa confiança, falam da nossa gratidão, para que possamos não substituamos esses princípios em nome de uma suposta graça, né? Onde, Pai, se pessoas têm se apoiado, que não tem uma revelação real e verdadeira da graça, sabe? Livra-nos de cairmos nesse erro, livra-nos dessa falha e livra-nos, ó Pai, de fecharmos as janelas do céu sobre as nossas vidas por conta de uma revelação errada, por conta do entendimento errado da palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Se você quiser adquirir o livro, você pode olhar aqui embaixo na descrição. Tem um link para você comprar o livro do Pastor Guilherme. Amém? Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.